noite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre padrões de ativação muscular na dor lombar. Vou esperar um pouquinho o Maurício entrar para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que, aliás, é dos mais interessantes. Afinal de contas, a tal da dor lombar é um problema que atinge virtualmente, acho que 100% da população em algum momento da vida, né? É um dos problemas ortopédicos, acho que mais comuns, com certeza. Acho que a principais kits que a gente recebe no consultório, e pouco se fala sobre. Boa noite, Maurício. Bem-vindo. Boa noite. E aí, tudo bom? Tudo bem, o senhor? O senhor está bem, o senhor está bem. Recém-chegado do treino aqui, estou bem. Tá Estava ótimo. ativando a minha musculatura, botando ela para funcionar. Isso é excelente. Foi fazer o quê? Pedalar? Estava pedalando. Ótimo. Tem que cuidar da carcaça, né? Não tem, se não cuidar, daqui uns dias eu vou precisar do ortopedista. Trouxe aqui também um participante especial, o Pelúcio, que está com uma máscara nova. Então ele vai ajudar a gente aqui a falar um pouquinho aí sobre padrões de ativação muscular na dor lombar. Eu escolhi esse tema porque eu acho que é um tema que tem uma importância fundamental e é muito pouco discutido. Assim, a gente fala muito pouco sobre padrão de ativação muscular, assim, conversa-se muito pouco isso em consultório. Os treinadores falam muito pouco assim para aluno na academia, né? Esse é um assunto recorrente entre a gente quando a gente vai falar de treino, sobre prescrição de treino, prescrição de movimento. Então, assim, eu acho que é um assunto que tem que ser explorado, né? E aí eu vou jogar a bola para você, que entende muito mais de movimento do que eu, né? O que é ativação muscular? O que é um padrão de ativação muscular, assim, para o pessoal, para quem está assistindo a gente entender? Bom, a gente pode pensar em alguns fatores aí nessa questão de ativação muscular nessa região lombar, né? Nesse cinturão da região lombar. A gente tem dois fatores aí que são importantes. Observar o tipo de fibra que contém mais nessa região. São mais musculaturas tônicas do que fásicas, então a gente tem que predominar esse tipo de musculatura, esse tipo de ativação para essa musculatura, que são mais de resistência do que movimentos curtos, rápidos, dinâmicos demais. É uma musculatura que trabalha o dia inteiro, né? Porque ela mantém a gente ereto. Ela foi feita para estabilidade, para manter o que a gente costuma dizer de antimovimento, vamos dizer assim. O quanto menos movimento fizer, melhor. E, na verdade, a gente tem um outro fator aí, que não só a falta de ativação da musculatura da lombar, a gente tem uma superativação, na verdade, a gente tem uma superativação da musculatura da lombar e uma falta de ativação da musculatura do quadril, que aí são dois fatores importantes e extremamente interligados um no outro. E que aí isso precisa ser observado e avaliado para que a gente possa evitar lesões graves ou simples dores constantes e crônicas que incomodam, né? E é engraçado você falar do quadril pobre acaba te levando a uma contratura paravertebral lombar, basicamente. Uma queixa muito comum é aquela que a gente escuta, assim, a minha coluna travou quando eu agachei. Quer dizer, porque se você tem um quadril que não está funcionando a contento, na hora que você está fazendo um movimento que depende fundamentalmente de uma ativação muscular adequada nessa região, a musculatura da região lombar tenta compensar essa insuficiência, ou essa ativação inadequada, né, e entra em contratura, entra em espasmo. E aí o paciente vai parar ou no pronto-socorro ou no consultório da gente.
ela já está sendo exigida constantemente, você ainda joga uma carga naquele momento com um movimento exagerado, aonde realmente ela tem exatamente essa contratura, né? Um momento de explosão dela ali, ela não suportou. É como se a musculatura colasse a placa, né? Opa, peraí, não deu errado o negócio aqui, eu não consigo sair dessa situação. Esse termo foi excelente, colou a placa. Sim, a musculatura para de funcionar. Literalmente, a pessoa trava. Por quê? Porque a musculatura ela não consegue fazer a tarefa que ela está sendo solicitada. E por quê? Por insuficiência funcional. Né? Essa aqui essa insuficiência funcional ela pode ter vários fatores aí que influenciam. Uma é essa que eu acabei de dizer. Às vezes a gente acaba treinando a musculatura de forma errada. Pode ser exagero de movimento da lombar e pouco movimento da musculatura do quadril, que é a musculatura que exige muita força e que faz todo o movimento. Pode ser justamente, dependendo da posição que a pessoa passa o dia inteiro, um encurtamento de ilho-psoas, aonde faz com que as pessoas que ficam muito tempo sentadas, né, no consultório, atendendo, né, ou digitando no computador. Eu conheço uma pessoa assim. E aí aumenta a curvatura lombar, exagerando aí nessa questão, tirando um pouco toda a coluna do eixo, aumentando os vetores de ação em vários discos ali, então colocando em risco várias coisas aí. E no caso de mulheres, a cesárea também influencia nessa questão aí da região da lombar. Tem vários fatores que realmente a gente tem que olhar com carinho essa região. Tem uma outra coisa que é importante assim, a gente ressaltar, que é se o nosso pacientinho ele se encontra no estado de hipermobilidade ou não. Essas coisas que a gente está falando aqui, de uma maneira geral, se aplicam a pessoas que não têm hipermobilidade. O paciente que tem hipermóvel ele tem que ser tratado com muito mais cuidado. Hipermobilidade, para quem não sabe, é aquela pessoa que parece que trabalha no circo, né? Que você consegue colocar o polegar aqui no antebraço, eu não consigo. Pessoa que estica o cotovelo, ele parece que vai inverter, enfim. Essa pessoa, a gente tem que ter um cuidado maior com ela na hora que a gente vai prescrever um treino, ou na hora que a gente vai prescrever uma reabilitação, na hora que a gente vai dar uma orientação, porque a musculatura desse paciente tem um comportamento um pouquinho diferente. Eu acho que dá para fazer uma live só falando de hipermobilidade, né? Assim, sobre os cuidados. Dá para fazer umas 10 lives. Dá, porque é um assunto muito complexo, muito subdiagnosticado, né? Muitas vezes o paciente, quando ele é hipermóvel, muitas vezes ele chega no consultório da gente com a história assim de: doutor, eu tenho dor, e todo mundo fala que é coisa da minha cabeça. Porque faz um monte de exame, geralmente não tem alteração estrutural importante, mas enfim. A gente não vai falar de hipermobilidade hoje, a gente vai falar de padrões de ativação muscular na dor lombar. Eu acho que é uma coisa muito importante. Maurício, por que uma musculatura ruim, por que um quadril que não está funcionando bem sobrecarrega a coluna do ponto de vista do movimento? O que acontece com o movimento desse core do paciente? Quer dizer, por que o quadril ruim muitas vezes pode gerar dor na coluna? Explica aí pra gente. Bom, na verdade, começa já desde assim meio que da adolescência, início da fase adulta, a gente passa a perder alguns movimentos que são necessários para o corpo e facilitar de algumas outras formas. Então, ao invés de utilizar o quadril para fazer uma ação mecânica, onde a gente tem uma alavanca aí intermediária, interpotente, onde você consegue exigir muito mais do seu corpo, muito mais da musculatura, e passa a exigir da coluna. Então, ao invés de você abaixar de forma adequada para pegar um simples peso no chão, um saco de arroz que seja, você utiliza as costas. E aí, cada vez você vai inibindo mais essa musculatura do quadril e passando a utilizar os paravertebrais para fazer uma ação que não é dele, né? E aí a gente entra em fatores de musculaturas que a gente costuma dizer que são adormecidas, que é a musculatura do quadril que está abandonada. Isso é engraçado, a gente começa a perceber assim, o desuso da musculatura do quadril quando a gente está olhando uma ressonância, por exemplo, de um paciente relativamente jovem,
entre a quarta e a quinta década de vida, e a gente identifica uma lipossubstituição importante da musculatura, que é uma situação que você não esperaria para uma pessoa dessa idade, né? Com relação à perda desses movimentos, eu lembro quando eu era seu aluno, né? Não há tanto tempo atrás assim, mas quando a gente fazia o exercício do bebê, né? Do bebê levantando e sentando. E como o nosso padrão, isso começa, acho que na respiração, né? A respiração do bebê é muito mais abdominal, a nossa respiração é muito mais torácica. E o movimento de sentar e levantar do bebê é completamente diferente do bebê não, né? Do infante, criança de 1, 2 anos, mas é completamente diferente do que a gente faz enquanto adulto. Então, assim, quando a gente começa a ativar, a gente começa a utilizar grupos musculares completamente diferentes para executar o mesmo movimento, e muitas vezes a gente adiciona níveis de complexidade para o movimento que são completamente desnecessários, mas completamente desnecessários. É a história do paciente sarcopênico que quer se levantar, né? Eu uso muito esse exemplo no consultório. Todo mundo tem uma tia ou um tio, mas já de certa idade, que quando vai se levantar tem que abrir uma base, quer dizer, o pé vai lá na frente, outro pé vai lá atrás, apoia uma mão na cadeira, apoia uma mão no neto que passou ali do lado e vai levantando tudo. Quer dizer, se você fizesse uma ativação muscular adequada, se você tivesse uma musculatura suficiente para isso, o movimento seria muito mais simples, a base, né, o apoio da pessoa seria muito menor. O problema é que hoje a gente tem a gente se concentra muito em cuidar da vida da gente e muito pouco em cuidar da saúde da gente, né? Na live passada, eu estava falando que eu acho que o maior patrimônio de saúde do ponto de vista músculo-esquelético que a pessoa tem é a musculatura dela, né? Se a pessoa não cuida da musculatura, a chance dela ter muito pouca qualidade de vida, principalmente ali sexta, sétima, oitava década de vida, é enorme. É enorme. Assim, voltando um pouquinho do que você falou da questão do idoso conseguir levantar e ter dificuldade, a gente não precisa nem pensar muito no idoso. Se a gente observar muito antes disso, já na fase adulta, jovem ainda, você começar a observar os pés das pessoas, ao invés de estar paralelos, eles estão meio que 10 para as 2. Isso já é uma ativação de rotadores externos do quadril, tentando buscar uma estabilidade que o abdômen, que a região da lombar, não tem mais. Então, na verdade, ele abre a base para tentar se equilibrar, coisa que na base paralela aqui ele não tem condição. Então, isso muito antes, não precisa nem chegar lá na fase idosa. Se isso daqui já está na fase adulta com dificuldade, imagina lá no idoso. Eu acho que eu vou observar mais o meu pezinho. Já é uma boa avaliação. Você observar o seu pé e ver que o negócio você não consegue ter uma boa posição do seu pé, um bom posicionamento, eles estão voltados à frente, alguma coisa na sua estabilidade não está funcionando de forma correta. E aí ainda entra num outro fator aí que você acabou de falar, que além dessa questão da estabilidade e tudo mais, a gente tem que utilizar o quadril de forma correta, e a gente vê isso muito dentro das academias em geral, que na verdade as pessoas começaram a se basear, além de esquecer a saúde, né? O pessoal já há anos vem se baseando em treinamento só pensando de manter um corpo bonito, manter um corpo aparentemente saudável, porque do lado de fora está realmente bonito, e acaba esquecendo dessas questões que são realmente saúde, que vão fazer muita diferença depois de uma fase adulta mais avançada. E a gente vê muita gente utilizando exercícios que são de padrões de quadril, que a gente chama, que é o simples deadlift ou stiff, utilizando muito mais a musculatura paravertebral para fazer força do que a mecânica do quadril para fazer esse tipo de movimento. Então, criam dois problemas. Você perde ainda mais a estabilidade e causa mais problema na sua região lombar, jogando um torque de vetor de sobrecarga numa região onde não deveria estar trabalhando tanto assim.
E aí você começa a ter alteração secundária, né? Você vai ter, por exemplo, uma discopatia, que é secundária à sobrecarga, você tem artrose de faceta, você pode desenvolver uma hérnia discal por sobrecarga mecânica, porque aí a pessoa começa a fazer exercício, ela se empolga, né? Eu vou treinar, eu vou botar peso nisso aqui porque eu dou conta, né? É mais ou menos o que você falou. Eu quero cultivar a beleza do corpo sem cultivar a funcionalidade dele. Exatamente. Então, muitas vezes você tem o corpo lindo e completamente disfuncional. Completamente. Então, acho que essa é uma informação que tem que ficar. A gente precisa de ter o corpo lindo, maravilhoso? Não, você tem que ter ele funcional e indolor de preferência, né? A Melissa está aqui, ó. Tenho o hábito de treinar, mas comecei a fazer yoga e descobri que... Yoga, não sei, cada um fala de um jeito. E descobri que não tem flexibilidade nenhuma. Ó, a flexibilidade nem sempre é tão importante assim. O importante é saber ativar. Quando a gente fala ativar a musculatura, é saber qual musculatura colocar para trabalhar, para executar determinado movimento. Embora isso pareça uma coisa extremamente natural, né? Eu vou abrir a mão, né? Mas quando você tá pensando numa musculatura que é antigravitacional, que trabalha o tempo inteiro, e que é solicitada 24 horas, não, porque quando a gente está dormindo não solicita tanto, mas que é solicitada, vamos colocar aí 2/3 do seu dia o tempo todo, você é um pouco mais complicado você pensar em como utilizar, em como comandar a realização do movimento, né? E essa é uma preocupação que a gente acaba não tendo. Assim, no caso da Melissa, até inclusive ela falou, às vezes, ela descobriu que não tem flexibilidade. A flexibilidade ela tem alguns fatores. A gente tem que pensar numa flexibilidade que seja funcional. Eu tenho amigos, a vida inteira eu fui atleta de taekwondo. Eu tenho amigos que têm um encurtamento enorme, mesmo sendo atleta de taekwondo, mas durante uma luta ele consegue botar o pé acima da cabeça, porque ele consegue ter uma movimentação funcional adequada para aquele momento. Mas normalmente a gente vê uma disfunção de flexibilidade ou de mobilidade por falta de estabilidade também. Quando eu não tenho uma boa estabilidade, eu falo assim, vamos usar isso aqui para evitar de lesionar. Porque se você não tem estabilidade e começa a mexer demais, o risco de uma lesão é maior. Então, o seu próprio corpo tem uma autodefesa para você evitar qualquer tipo de problema. E aí você perde sua flexibilidade por falta de estabilidade. Olha aqui, ó, por exemplo, nosso amigo Pelúcio. Olha o tamanho da barriguinha do Pelúcio aqui, ó. Um abdômen desse aqui, ó. Ó quem vai sofrer, ó. A lombar do Pelúcio. Por quê? Porque um abdômen globoso desse aqui, igual era o meu, 6 meses atrás, bem globoso, diga-se de passagem, não tem capacidade de estabilidade, de gerar estabilidade para que haja um padrão mais funcional da Além musculatura. de mudar o centro de gravidade, né? Sim, ainda te joga para frente. E aí coloca a musculatura da coluna para trabalhar mais ainda. Exageradamente. Então, tem vários fatores. É o tipo de coisa. Quando realmente você tem um acúmulo de gordura muito grande, se você está com a musculatura expandida demais, a contração é uma ativação adequada para você manter a musculatura e a articulação da coluna ali no lugar. Então você tem um exagero de sobrecargas aonde não deve ter. Sim. Coloca em risco mais dores e mais problemas, e aí são constantes. Isso tudo vira uma bola de neve. Maurício, vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que ela vai ser polêmica. E a gente pensa bastante parecido nesse sentido, não tem nem... Eu vou fugir um pouquinho aqui do tema da live. Mas quando você vai prescrever um treino, né, para um paciente, para um aluno seu, eu como ex-aluno posso falar, eu acho que a sua avaliação é extremamente criteriosa. Lembro que para mim, isso sem rasgação de seda, foi a melhor avaliação que fizeram comigo antes de uma prescrição de treino. Você acha que esse cuidado com a prescrição do treino, ele é disseminado?
Assim, ele é uma coisa comum hoje para quem prescreve treino? Ou você acha que o negócio tá meio enlatado, assim, no sentido de existir uma prescrição padrão, assim, ele quer fortalecer lombar, vamos colocar ele ali para fazer 3 de 10 daqui de determinado exercício. É polêmico isso, eu tenho que responder? Tem. Você viu que eu te homenageei aqui, ó? Não, aqui, ó, porque crônica. tem letrinhas, né? Bom, mas crônica. Sem óculos o idoso não enxerga, entendeu? Então, mas a gente tava falando do quê mesmo? Do lombar, não era? Tá bom. Eu vou deixar essa pergunta para uma outra live. Mas eu honestamente. Vou fazer o merchandising. Eu vou fazer um merchandising aqui rapidinho, então, só aproveitando. Eu acho que é muito pouco utilizada a avaliação. Inclusive, em agosto, estou falando aqui, ó, em primeira mão, só tem uma pessoa aqui nessa live que sabe. Em primeira mão, em agosto, eu estou lançando um curso de avaliação de forma online, junto com o professor Arthur lá do Que estúdio. maravilha! Então, eu acredito, inclusive, justamente por isso que a gente está fazendo esse produto novo aí, e devido a essa pandemia, está todo mundo precisando de fazer a avaliação de forma online, como está dando os treinos online. Eu estou lançando o curso de avaliação, aí vai estar no mercado para quem se interessar. Mas é muito utilizado. Até porque, assim, vamos sem polemizar muito. O público, em geral, procura treinos enlatados. O público, em geral, procura estética. Então, normalmente, a avaliação ela é pouco levada em consideração por conta disso. Porque se a pessoa quer um treino para hipertrofia, você não tem que ficar olhando muitas outras coisas, se tem desequilíbrios musculares, se tem desequilíbrios articulares, se tem alguma deficiência. Bota a carga em cima do treinamento para hipertrofia e entrega o resultado que ela quer. Então, assim, vou dizer, público de academia, 90%, 95% está em busca de estética. Então, é isso que o profissional entrega. E é isso que o mercado ensinou a gente a fazer. Então, sim, com certeza. Eu trabalhei com esse formato, inclusive, de trabalho por alguns anos, até o dia que eu fiz meu primeiro curso fora dessa caixa, fora desse globo que é o padrão de academia tradicional. Quando eu fui e fiz uma aula, esse curso que foi completamente diferente, eu falei, nossa, o treinamento desportivo, o treinamento físico é completamente diferente do que a gente oferece nas academias. E aí foi que o meu horizonte abriu. Isso já tem 10 anos que eu venho trabalhando com essa mesma formatação, já tem 10 anos que eu venho estudando muito essa questão de avaliação dos alunos, olhar cada aluno de forma completamente diferente um do outro. Porque se a gente for pegar, e aí eu costumo dizer isso sempre para meus alunos, se a gente pegar duas pessoas gêmeas idênticas, só que um é pedreiro e o outro trabalha na informática, só deles trabalharem de forma diferente, o treinamento ele precisa ser completamente diferente. A gente não é igual nem um lado com o outro, porque normalmente a gente escreve muito mais um lado que do outro, a gente soca muito mais de um lado que do outro, a gente segura as coisas muito mais do lado que do outro, quanto mais uma pessoa com a outra. Então, o treino ele precisa ser direcionado. Isso é personalizar o treinamento. E personalizar treinamento só vem da avaliação. Se você não tem uma avaliação de forma onde você olha o seu paciente, olha o seu cliente, olha o seu aluno, não tem como você entregar realmente esses resultados. Exato. É o famoso gastar tempo. Gastar tempo para ter qualidade. Né? Eu tenho uma nomenclatura que eu costumo usar. Existe a diferença entre treinamento físico e cansamento físico. Bom. Já que era para polemizar, polemizei. Bom, agora sim. Agora tomamos partido, mas eu concordo. Eu parto da mesma premissa, assim. Eu acho que
falando, por exemplo, de padrão de ativação muscular em dor lombar, né? Vamos voltar um pouco para o tema. É muito difícil você reconhecer um padrão de ativação que está inadequado se você não avalia o paciente. Né? Ah, o paciente falou, onde é que está doendo? Ah, dói aqui. Onde? Mas... Muitas, assim, você não levantar da cadeira, né? Acontece muito isso em pronto-socorro. O cara, não, dói, beleza, toma tal remedinho e faz o exame, marca uma consulta no ambulatório. Então, nesse momento, você perde a chance de oferecer um serviço de qualidade, de gastar um tempinho ali, de dar atenção, de ouvir o que aquela pessoa está te falando, de colocar ela, olha, você consegue agachar e levantar aqui para eu dar uma olhadinha, para ver como é que a sua musculatura está funcionando? Você consegue sentar e levantar aqui da cadeira? Ah, consigo, beleza. Ah, você consegue, sei lá, levantar a perna? Né? São coisas que vão te onerar em 1, 2, 3 minutos e muda completamente a conduta, muda completamente a análise do que fazer com aquela pessoa. Né? Exatamente. E a gente mesma vê coisa várias, pode ser aplicada. Como você está falando, a pessoa. Como você está falando aí, uma questão de simplesmente sentar e levantar, a gente vê inúmeras disfunções na pessoa. E aí, e como você falou, a conduta é completamente diferente. Eu não esqueço nunca aquela oportunidade que eu tive com você e com o André naquela cirurgia da região lombar, aonde o paciente já estava anestesiado, anestesia geral, ele estava deitado na maca, e mesmo, vamos dizer assim, com a musculatura morta, porque o cara está anestesiado, ele está... não tem comando sobre o que está acontecendo ali. Ele tinha inúmeras disfunções. Aí o André posicionou a maca para que ele, como cirurgião, pudesse visualizar melhor, pudesse manipular melhor a cirurgia. Quando ele levantou um pouquinho a maca de um lado que do outro, o cara se acomodou perfeitamente. Olha o quanto a musculatura dele está ruim, que mesmo morto, não consegue funcionar. Morto não, ele ficou vivo, ele saiu vivo da cirurgia. Não, mas é completamente anestesiado, sem ativação muscular nenhuma, né? Zero, porque ali realmente ele não tem ativação, ele não tem controle motor algum, ele está completamente desligado. E mesmo assim a musculatura estava travada. E se ele tivesse tido um acompanhamento adequado, pré-cirurgia ou bem antes do que isso, ele não precisaria nunca estar ali numa mesa cirúrgica e passar por um procedimento tão invasivo como é. Mas naquele momento... Aquela foi uma cirurgia grande. Momento, foi uma cirurgia, deu um trabalhinho. Enorme. Eu acompanhei do início ao fim. Mas, bom, deixa eu ver aqui. Sim, vamos voltar para o tema. Por que ter um abdômen bacana, um abdômen suficiente, vai proteger a minha coluna? O que é abdômen bacana? Não, é um abdômen suficiente, não é jogo da velha, não, cheio de gominho aqui. Então. É uma musculatura abdominal que sabe o que está fazendo. Essa pergunta é bastante interessante, porque, como eu falei, a gente normalmente vê várias pessoas sendo treinadas ou treinando o abdômen de forma com visão em deixar o abdômen em gominho, que é pegar uma musculatura que é tônica, que é de estabilidade, e trabalhar ela de forma fásica, que é a musculatura dinâmica. Explica o que é tônico e fásico, porque nem todo mundo sabe o que é. Musculatura tônica é a musculatura que dá estabilidade no corpo, é a musculatura que vai te colocar em pé e você ficar ereto ali o dia inteiro. É uma musculatura de resistência, que você precisa de horas dela estar contraída e sustentar aquela contração. Diferente, vamos supor, do bíceps. Você segura um pezinho de 1 quilo, levantou 1 quilo, é leve demais, mas segura esse 1 quilo por 10 minutos que eu quero ver. Nunca. Que já é uma musculatura fásica, que aí ela não consegue suportar isso, ela não tem resistência para isso. E aí o que acontece?
A nossa região da cintura, esse cinturão da região da lombar, que entra aí o reto abdominal, entra os oblíquos, entra o transverso, entra os paravertebrais, multífidos, a própria tensor final do grande dorsal. A gente precisa ter isso de uma forma que a gente pense da seguinte forma. Dentro do treinamento, dentro dessa linha de treinamento que eu levo, que é o treinamento funcional, a gente pensa nessa musculatura como musculatura antirrotacional, antiflexão, antilateralização. Então, na verdade, eu não tenho que fazer força para voltar e fazer uma flexão lateral. Na verdade, se eu estou segurando uma carga, ela está fazendo uma compensação para que meu tronco não incline. Exato. Então, o objetivo aqui na barriguinha do pelúcio da musculatura abdominal não é fazer isso. Não. Não é. Ela controlar para você não ficar fazendo isso aqui sem necessidade. Não é fazer isso. É ela estar estável para evitar de eu fazer isso. Ela funcionar como um tirante nessa parte anterior aqui, né? Exatamente. Beleza. E aí essa é uma explicação sensacional, entendeu? Porque a gente aprende a vida inteira que o abdominal, para ficar bonito, você tem que ficar lá, parecendo um canivete. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. E nem sempre essa é a função ideal. E aí a gente vê, inclusive, muita gente, na hora de fazer um abdominal, que seja mesmo essa dinâmica, que não é ruim, é legal. Ter um abdômen também de gominho é bonito? É. Agrada o ego. Lógico. Só que a gente vê ainda, até no próprio exercício, um movimento muito errado, porque na verdade faz a contração e quando faz a extensão, relaxa completamente, faz inclusive uma hiperextensão e faz um relaxamento total. O ideal, já que vai fazer o exercício dinâmico para deixar o gominho, ele tem que estar sempre contraído, para que você ensine o abdômen a ser bonito, mas também ser funcional. É isso aí. Então, trabalhar abdominal é bom para dor lombar. É excelente para dor lombar. Excelente. Bom, não. Excelente. Se você tem um abdômen funcional, um abdômen bom, bacana, um abdômen do ponto de vista muscular que consegue te gerar estabilidade, a chance de você ter uma lombalgia diminui consideravelmente. E se a gente parar para pensar que E aí a gente vê. Pode falar, papai. A gente vê, inclusive, até muito público, né, do pessoal que é saradão, que tem gominho, cara, tá com o abdômen lindo, aquele tanquinho, entrada do ligamento inguinal, aquela coisa fica bonita pra caramba, mas você vê uma torácica extremamente elevada. Então, na verdade, ele é forte de uma forma dinâmica, mas ele é muito fraco de uma forma estática. Porque quando você alonga e mantém essa musculatura alongada por muito tempo, ela perde contratilidade. Ela perde a função de contratilidade. Então, na verdade, o pessoal tem o peito elevado o tempo todo, uma hiperlordose, você, além de mudar a alavanca e o vetor de ação na sua lombar, joga o centro de gravidade lá para frente, né? Joga o centro de gravidade para frente e você desativa a sua armadura de defesa da região lombar, que é o abdômen, porque você está deixando ele alongado e relaxado o tempo inteiro. Não parece uma boa ideia. Esteticamente, não tenho o que discutir. Bacaníssima, né? Tá estampado em tudo quanto é revista de fitness e whatever, e até em revistas que não tem esse objetivo, mas funcionalmente, nem sempre. Nem sempre. É. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver se eu vou fazer mais uma perguntinha capciosa aqui. Lá vem ele com a maldade no coração. Não. Sem. Aproveitar enquanto você está nessa maldade toda, você vai pensando. Essa camisetinha que é do Summit, ó. Que a gente vai fazer. Tá pronto. E aí, hein? O Summit vai ser então, quando, hein? Aproveitando esse assunto. A gente está estudando a possibilidade agora de fazer online, porque a gente não sabe quando vai poder fazer isso. Quando o mundo volta ao normal, né? Porque até agora, vamos dizer que as coisas voltem ao normal agora, é um normal entre aspas, porque não vai ser permitido aglomeração ainda por um bom tempo. Sim.
Então, Aglomeração, o Congresso Brasileiro de Ortopedia vai ser online. Pois é. Isso aí já tá definido já. E aí a gente vai fazer, que na verdade para a gente, como o Summit ele tem um intuito muito mais de informação e não de tem tanta agregar prática, várias áreas que parecem não agregar afins, né? De repente até fique mais fácil para todo mundo, porque vinha profissional de fora e tinha gente que ia ter que ir embora cedo, ia ficar corrido, todo mundo junto no Zoom. Ó, que bonito. Vai ficar um zoomzão. Ó, tem uma coisa interessante aqui, ó. Lombar, mas tem que controlar a respiração mesmo. Se você respirar na hora errada, você pode inclusive ter uma crise de dor. Você pode induzir uma contratura. A respiração ela tem um trato extremamente importante ligado diretamente com o seu cinturão pélvico, o seu cinturão abdominal e pélvico. Então, no momento que você tem uma respiração adequada, você tem a ativação adequada de transverso, de assoalho pélvico, e aí você também tem a ativação adequada de multífidos, e todo o seu cinturão da região da lombar é ativado de forma adequada para você ter o posicionamento adequado, evitar risco de lesão, evitar sobrecargas em locais errados. Então, a respiração é fundamental para que corrija isso. Antes de qualquer exercício físico, se você não sabe respirar, para e treina só a respiração. Já vai aliviar muitos problemas aí, só ela. Já melhora bem a vida, né? Bom, para quem não sabe, eu tento jogar tênis. Não necessariamente consigo, mas eu tento. Bastante vontade. E uma das coisas que eu mais tinha dificuldade era sacar, que é um movimento difícil, envolve lançar bolinha, acertar bolinha. E uma das coisas que me atrapalhava demais era a minha respiração durante o movimento do saque. Se você não respira da maneira correta, a chance de você não conseguir o arco de movimento correto do braço, a flexão de tronco que é necessária para executar o movimento é de uns 100%. Vai dar errado o seu saque só porque você não respira direito. Se a gente for pensar de uma forma simplória, você botar sua mão no abdômen e tossir, a sua tendência é ter uma contração abdominal... Não tosse não, cara. Nós estamos na época do Covid. Vamos dizer que eu tô com Covid, né? Não tosse não. Então, vamos pensar em outra coisa. Vamos chamar de sopro. Ó, se você chegar e fizer soprando, a gente tem uma contração abdominal onde une um pouco a região da costela com o quadril. Então, justamente pensando nesse movimento de saque, quando você faz uma expiração forçada, você já faz esse movimento de ação de canivete, fazendo muito mais pressão e podendo exercer muito mais força para buscar essa bola e jogar do outro lado sem exigir tanto do braço. E jogando muito mais essa ação. E vai muito mais energia, né? Porque tá indo o tronco todo, não tá indo só um movimento do ombro aqui, não. Você tá sacando com o corpo, que é o correto. E te desgasta menos. Sim, muito menos. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Qual a diferença de fazer abdominal e prancha? Abdominal, na verdade, se a gente for pensar naquela abdominal tradicional, é um exercício dinâmico, onde a gente pensa muito mais em um resultado estético para abdômen do que um resultado funcional, assim, dizendo. A prancha, ela ensina o seu abdômen a funcionar na forma de estabilidade. Só que, muitas vezes, ficar na prancha não transfere para o dia a dia. Você ensinou o seu abdômen a ser estático, só que parado. Na hora que você começa a fazer movimento, o seu abdômen não consegue entender isso. Então você tem que conseguir ter o treinamento adequado para transferir a simples prancha para movimentos dinâmicos com os membros e não com o tronco. Essa é a grande diferença. Viemos outras perguntas. Perfeito. Os pilares de diafragma L1, L3, respiração. A prancha foi um exercício inventado por Lúcifer. Você entendeu? É um exercício ruim de fazer. O abdominal é mais agradável.
Quem disse que 1 minuto passa correndo, né? Faz uma prancha. Nunca fez 1 minuto de prancha, exatamente. A Liana falou aqui um negócio interessante, que os pilares diafragmáticos de L1 e L3, a respiração tem que trabalhar sempre. E extremamente importante, gente, a respiração, além dela estar diretamente ligada com a estabilidade lombar, porque já está ligado mecanicamente, já está tudo junto ali num bloco só, elas são inervadas pela mesma inervação que vai lá para membro inferior. Então já te ajuda, além da estabilidade do core, do tronco, te ajuda na estabilidade lá podal, lá embaixo. Porque é a mesma inervação que sai da região lombar entre L1 e L3, é a mesma inervação que vai lá para o pé. Concorda comigo, mestre? Concordo. Tem um outro detalhe, que assim, a gente trabalha com esse conceito, né? Então, mas muita gente que está ouvindo a gente aqui não conhece. A musculatura, gente, apesar da gente estudar cada músculo de maneira individual, e a gente sabe o nome, o endereço, o telefone de cada músculo, a gente sabe a inervação, sabe? Agora, se você me perguntar alguns, eu não vou saber de cabeça, mas você tem que saber a origem, inserção, qual que é a função de cada um e tal. Apesar da gente estudar isso de maneira extremamente individualizada, categorizada na faculdade, eles funcionam em conjunto. Então, assim, para que a gente fique ereto, o abdominal está trabalhando, a musculatura da lombar está trabalhando, a musculatura do quadril está trabalhando, isso tudo em conjunto. Então, assim, é muito difícil a gente pensar de maneira isolada, assim, eu vou ativar só, sei lá, o longuíssimo aqui para fazer um movimento de direção. Não, isso não existe. Você está ativando tudo. Tudo funciona em conjunto. Então, quando você pensa em... Então, assim, vamos voltar no pelúcio aqui. Tem como ativar só a fibrinha do lado de cá? Não, isso não existe. Tudo funciona em conjunto. Eu vou rotacionar meu tronco. Então eu estou ativando só, sei lá, o oblíquo? Não. Você está ativando tudo. Tudo funciona em conjunto. E para que a gente tenha uma reabilitação funcional, o desenvolvimento de padrões musculares funcionais, a gente tem que reabilitar tudo em conjunto. Não adianta nada, então eu vou malhar quadril agora que eu nunca mais vou ter problema na lombar. Não funciona desta maneira. A coisa funciona de maneira global. E é importante entender esse conceito na hora da gente pensar em treinar, em reabilitar. Então eu vi uma pergunta aqui, quais são as melhores atividades para quem tem problema na coluna? Depende muito da avaliação que é feita pré-atividade, que é o que a gente estava falando. Todos. Eu não sei se é a minha internet ou a internet do Alessandro deu uma trava. Não, a minha internet é traidora. Agora, a gente não pode generalizar. Você não pode pegar um sujeito que tem hérnia discal em, sei lá, 3, 4 níveis na lombar e botar o cara para fazer um agachamento. A chance de dar errado é bem grande. Então, assim, desde que seja feita uma avaliação criteriosa, por bons profissionais, que se gaste tempo com esse paciente, em tese, quando você tem uma dor lombar de origem mecânica, se você está assintomático, não tem por que você não fazer nenhum tipo de treinamento. Desde que obedecidos esses critérios, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos extrapolar as coisas. Voltando só um pouquinho no que você falou da questão de olhar cada músculo individualmente, as funções, a origem, a inserção deles, isso é extremamente importante para o treinamento funcional. Apesar do treinamento funcional ser integrado, da gente pensar num corpo como um todo, por que é importante? Eu tenho que, em função de cada musculatura, entender por onde correm as fibras dessa musculatura. Porque se ela está num plano aqui em diagonal, ela não vai se juntar com a musculatura que está logo acima dela num plano vertical. Ela vai se unir no plano horizontal constantemente. Então a gente tem cadeias musculares que elas correm desde o topo da cabeça à sola do pé verticalmente. Tem musculaturas que correm em diagonal, vamos supor, o glúteo esquerdo ela se junta com o grande dorsal direito, porque elas são em planos diagonais, então tudo isso é extremamente importante conhecer para poder trabalhar de forma integrada. E aí, completando que o
falou. Melissa, toda atividade física é boa e toda atividade física é ruim. Depende de como ela é prescrita. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que eu sempre falei, o nosso corpo ele foi feito para fazer força. Então você não pode ficar correndo sem um treinamento de força. Você não pode jogar tênis sem um treinamento de força. Você não pode saltos ornamentais sem um treinamento de força. Porque para suportar toda essa carga, todo esse impacto, todo esse desgaste, é o treinamento de força que vai fazer com que o seu corpo aguente todo esse desgaste. Então, sem dúvida nenhuma, o treinamento resistido, que é o mais conhecido, é a musculação, mas o treinamento funcional, a calistenia, o crossfit, todos esses vão dar condições para que você possa fazer qualquer outra atividade física. Cara, a ideia me fugiu aqui, eu estava prestando atenção no que você estava falando. Eu estava falando de musculação. Eu tenho uma raiva quando eu perco a ideia, quando passa na minha cabeça e some. Cara, imagina quando eu tiver com 60 anos de idade. Como é que vai ser? Esqueci que eu ia falar. Tava falando da musculação, treino resistido. Eu tô fazendo um curso. Eu não paro, né, de estudar, mas eu tô fazendo um curso novo que depois a gente vai conversar sobre esse teu esquecimento. Cara, tem tudo a ver com alimentação e atividade física. Ficar velho é padecer num Parkinson de diversões. Mas um dia a gente vai ficar velho, todo mundo vai. Faltam profissionais com experiência em recuperação de lesões e manutenção de tecido músculo-esquelético. Sobram aqueles que acham que sabem. Concordo plenamente, doutor Alexandre. Infelizmente... Inclusive, assim, o nosso mundo é feito de indústria. Então, sim, a maioria das pessoas vendem o que as pessoas compram. Então, como a maioria das pessoas... como as pessoas, a maioria compra o hit do momento, compra o lançamento do negócio que todo mundo está de olho, infelizmente, tem profissionais... Eu costumo dizer que era para a porta do meu estúdio ter uma fila de gente querendo malhar lá, e infelizmente não tem, porque não é isso que a maioria das pessoas querem. Mas é isso que acontece realmente em todas as áreas. Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de ortopedia e tratamento da dor. A gente só quer função quando alguma coisa não está funcionando a contento. Você só procura assistência quando algum segmento do seu corpo passa a funcionar de maneira que ele te lembre da existência dele durante algum período do dia. Assim, se o seu ombro dói, sei lá, 1, 2 horas durante o dia, vou no médico. Mas de uma maneira geral, nós somos muito acomodados com as coisas. E a gente vai trocando os padrões de movimento e de funcionamento muscular por padrões mais cômodos. Isso aí Sim. Falo por mim. Falo por mim. Eu lembro até hoje da nossa primeira avaliação. Você virou para mim e falou assim: Alessandro, você só não tem mais problema porque a sua musculatura de membro inferior é muito boa. Você entendeu? Se a gente for pensar, a questão que eu toquei, da questão dos pés virados para fora, é uma grande disfunção. Isso causa vários problemas, inclusive de articulação de quadril. Quando a pessoa chega para mim e fala: Maurício, tô com dor, tô com problema... Cara, para eu conseguir repadronizar esse quadril, colocar tudo no eixo, leva tempo. Vamos pensar, hoje eu atendi uma senhora que eu falei justamente sobre isso. Ela, tô com dor, não sei o quê, e voltei a caminhar esses dias e senti muita dor. Quanto tempo você está parada? Há 2 anos. O nosso corpo, ele começa a perder força muscular, perder massa muscular em 15 dias. 2 semanas. 2 anos parado, você voltou a ser um bebê. O bebê... ele demora, no mínimo, 9 meses a começar a andar. Ela, no dia seguinte... voltou a ser um bebê do ponto de vista de função. De função. Do ponto de vista muscular, é uma tragédia. Uma tragédia. E aí, assim, a pessoa está na estaca zero e já... agora eu
vou passar a andar. Ainda quer andar, inventa na cabeça e sai andando, anda 10 quilômetros. Então, o risco de se machucar é muito grande. Precisa ter um trabalho de estabilidade novamente, como um simples bebê faz por natureza dele, ele faz todo aquele processo de forma natural e inteligente, porque quando ele já está em pé, ele não precisa mais da estabilidade. O problema é que a gente começa a arrumar problemas e esquece de toda essa estabilidade, esquece das funções adequadas do organismo, e aí começa a querer desgastar ele cada vez mais. Então, quando a pessoa chega para mim dizendo que está com dor, já tem muito problema e leva-se um tempo, inclusive, para corrigir. A dor, às vezes, a gente consegue tirar em 5, 10 minutinhos, um agulhamento, uma liberação. Agulhamento o Alessandro faz, a liberação eu faço. Mas eu corrigi? Não, não corrigi. Porque não, você tá enganando aquela musculatura ali para dar uma janelinha, enfim, para fazer um treino bacana. Exatamente, exatamente. Mas essa coisa esse assunto é maravilhoso. Falar do desgaste, falar porque o que acontece? Tudo nessa vida, em termos de funcionamento muscular, se chama previsibilidade. Se você tem uma musculatura que é suficiente, você tem padrões de movimento que são previsíveis. O padrão de movimento sendo previsível, ele não gera sobrecarga articular, ele não gera sobrecarga tendínea, ele não gera sobrecarga muscular. Então, se você tem uma musculatura que está suficiente, você não vai ter desgaste. Por quê? Porque o seu padrão de movimento é previsível. O grande problema, o que é? É que a gente tem 1 milhão de outras coisas para fazer na vida pessoal da gente, e a gente começa a se entregar para o padrão de movimento que é mais fácil de ser executado e que não é necessariamente nem previsível e nem funcional. Né? Esse que é o grande problema. E aí você transformar esse bebê, bem entre aspas aí, que articulares, tendinosos, musculares, que já tem lipossubstituição, esse é um trabalhinho dos mais complicados. Dos mais complicados. E muitas vezes o que a gente vê é uma falsa expectativa de reabilitação. A pessoa quer sair de 2 anos aí de sedentarismo para, sei lá, para disputar campeonato. 2 semanas de treinamento. Não dá. É muito difícil você trabalhar com esses prazos que muitas vezes não condizem com a realidade do tratamento, com a realidade da recuperação da musculatura, com a realidade do entendimento do cérebro, que aquilo ali vai ser um padrão novo de funcionamento, que você vai começar a executar um movimento que você está fazendo aí, sei lá, 10 anos de maneira disfuncional, você vai ter que passar a fazer aquilo de uma maneira diferente. Isso não é tarefa fácil. E, assim, para quem gosta de fazer, na verdade, a tarefa é fácil. O problema é a pessoa que está passando pelo processo, às vezes não tem paciência para aquilo, e quer resultado, às vezes, para ontem. Essa gente, parte não existe milagre. Não existe almoço de graça. Não existe esse negócio de... Não. Emagrecimento em 30 dias. Recuperação em 30 dias. Sendo que você ficou parado por 2 anos, por muito tempo. Não existe, não tem como. Olha, quem oferece esse tipo de tratamento aí, traz o amor de volta também. Você entendeu? Não tem... Traz o amor, né? Não, tem uns que colocam 24 horas. Cara. Como é que pode, né? Mas tem público para isso. Né? A verdade é essa. Maurício, a gente está se aproximando de 1 hora de live aqui. Eu queria, se o pessoal... por muito tempo. Eu fico o dia inteiro aqui. Queria saber se os heróis da resistência que estão nos assistindo aqui têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa pra gente. Vamos abrir aí, sei lá, 3 minutinhos para dúvidas e perguntinhas. Será que alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa?
Puxa, passou gente pra caramba aqui na live. Muito obrigado aí a todo mundo que passou aqui. Enquanto Tive um tempinho. passou. Valeu, obrigado. Enquanto o pessoal faz alguma pergunta, então, essa questão de ativação de lombar, gente, é extremamente importante para a estabilidade do corpo no geral, desde da sola do pé até a pontinha o fio do cabelo. E em vários casos, dependendo da necessidade, é preciso de uma avaliação mais precisa. E o Alessandro sabe hoje fazer isso muito bem, tem os recursos dele em questão de dor, mas é necessário treinar a força de forma adequada. E treinando, a maioria dos casos, assim, eu vou dizer, eu acho que 85 a 90% de problemas sérios com treinamento físico adequado. Como você diagnostica a síndrome do piriforme? Pô, síndrome do piriforme... Aí essa pergunta é para você. É um problema, síndrome do piriforme, é um problema diagnóstico. Mas é o seguinte, se tem uma compressão do ciático na emergência dele entre o gêmeo superior e o piriforme. O ciático, ele passa no meio desses dois músculos. Oh, imagem feia que eu fiz com o dedo, gente, desculpa, ficou feio pra caramba. Mas o ciático, ele passa entre esses dois músculos aqui. E existe uma compressão dinâmica por conta ou por conta da existência de banda fibrosa aqui, ou por conta da ativação da musculatura dessa região, você comprime o ciático. Então você vai evoluir com uma dor glútea que vai irradiar para membro superior, simula uma ciática, pode evoluir com perda de força. O diagnóstico da síndrome do piriforme é basicamente um diagnóstico de exclusão, tá? Então, assim, não existe nenhum exame específico que vai virar e falar assim, não, isso aqui é piriforme. Não, muitas vezes a ressonância vem normal, a eletroneuromiografia vem normal. Existem alguns artigos que falam que você pode fazer uma neurografia, quer dizer, você vai desenhar o trajeto do nervo através do exame de ressonância, tá? E se o paciente tem um comprometimento do nervo muito grande, talvez, veja bem, talvez, eu não estou dando certeza, mas talvez o exame de termografia talvez mostre alteração de temperatura, embora discreta, dos membros inferiores. Sendo que o afetado, talvez ele esteja um pouquinho mais frio, mas é pouca coisa, não dá para perceber no tato. Você precisa de um sensor que tem uma sensibilidade maior. Mas é um diagnóstico complicado de fazer. Uma outra coisa que você pode fazer na síndrome do piriforme é muitas vezes fazer um teste terapêutico, um bloqueio, um pouquinho de anestésico, medicação para dor. Se o paciente tiver alívio, você meio que fecha o diagnóstico. Não sei se deu para entender, porque foi um monte de informação aqui, eu fui falando. Foi excelente, boa explicação. E é isso, assim, o tratamento, na verdade, da síndrome do piriforme não é difícil de fazer, só é dolorosa enquanto está em crise, mas é fácil de ser corrigida. Tá? Um joelho lesionado há bastante tempo pode ter influência numa dor lombar? Na verdade, a lombar pode estar totalmente envolvida com a sua lesão de joelho. Normalmente, o joelho ele se machuca por falta de estabilidade de lombar, por falta de estabilidade do core e mau funcionamento do quadril. O joelho ele tem uma função simples que é flexo-extensão. Ele só lesiona por ele ter saído do padrão dele. E ele sai só do padrão por disfunção ou de tornozelo ou da região de quadril lombar. Então, ou é um ou é outro. A internet começou a me trair aqui. E o Instagram já está me avisando que nós temos 1 minuto e 10 segundos restantes aqui. Eu estou vendo o reloginho, contagem regressiva. Então vamos aproveitar esses últimos momentos aqui. Agradecer a paciência de todos mais uma vez que estiveram aqui com a gente. Maurício, você é um querido, um amigo. Muitíssimo obrigado por gastar essa 1 horinha do seu tempo. Tá? Eu que agradeço sempre. E é isso aí. Vamos marcar para fazer mais alguma coisa. Acho que foi muito bacana, passou muita gente aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. E passo a palavra para você agora, Maurício. Eu só queria agradecer, Alessandro, pelo convite, pela Coen, a sua clínica, e agradecer a todos que passaram por aqui. A gente está à disposição. Quem quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa aí em inbox, pode perguntar.
E agradecer realmente a todos aí. Você é um grande amigo.